você é a pessoa que deseja viver alguma coisa boa, só que tudo que você faz dá tudo errado. E não só isso, você é tão boa no que você faz às vezes que você acaba sendo boa para as outras pessoas. E aí você acaba meio que se deixando de lado e não alcançando os resultados que você queria. Ou muitas das vezes a sua vida tá tão assim ruim que, cara, você já não sabe mais o que fazer. Bom, é sobre isso que eu venho falar com vocês, só que de uma maneira um pouquinho mais leve. Não deixando isso tão pesado, porque acredite, isso tem como ser revertido ao teu favor. Como que eu faço isso, Priscila? Eu vou te ensinar de uma maneira simples e fácil, resgatando o feminino que tem dentro de você, para que você consiga transmutar esses sentimentos que estão à sua volta. Lembrando que o que eu vou dizer aqui para vocês, se não fizer sentido para ti, saia desse vídeo assim que eu começar a falar sobre, porque aqui nesse canal a gente fala sobre feminino, sobre negócios e como trazer, juntar essas duas coisinhas na tua vida pessoal, espiritual, emocional. Sim, porque acredite se você quiser, a sua vida ela é um emaranhado de todos os pilares e é indissociável não ser feliz, não ter dinheiro, não ter alguém próspero na tua vida, encontrar alguém para tua vida. Se isso não tá acontecendo com você, meu amor, não é que você tá errada, viu? Você tá precisando aprender mais. Então vem comigo que eu vou te ensinar como usar a energia da lua para mudar isso na sua vida. Antes de começar esse vídeo, eu preciso dizer a você, pessoa que tá me assistindo, que eu sou uma pessoa que eu sempre trago informações sobre histórias, porque senão isso aqui vai virar um canal do tipo, gente, ela viaja na paçoquinha. E não, gente, eu não viajo na paçoquinha. Eu trago muitas informações místicas para vocês, atrelada aos negócios, mas eu sempre falo que mulher bem informada é mulher que sai à frente. Então, vamos começar. Você já deve ter ouvido várias histórias sobre a lua, aonde os nossos ancestrais, eles usavam a lua como meio de direcionamento. Os homens usavam muito isso quando eles iam lá velejar, né? Ou eles iam conhecer outros locais. Como a gente não tinha o GPS ou o Waze, né? A gente usava a lua antigamente, tá, gente? Só pra vocês saberem. E aí, fora isso, os homens também usavam para plantar, para colheita, assim como as mulheres, viu? Porque antes dos homens plantarem, quem plantavam eram as mulheres. Eu não sei se você sabe disso, mas era assim, tá lá atrás. O que acontece? As mulheres usavam a lua como rituais de colheita ou rituais para a menstruação ou rituais de desapego, quando elas precisavam, de certa forma, se desapegar de alguma coisa. Então, elas usavam muito a lua para isso. E a gente tem um mito hoje em dia que fala-se que como nós temos, oh meu Deus, como nós somos feitos de 70% de água, a lua ela interfere nessa questão. Mas na verdade não, a lua ela não interfere. O que que a lua tem como protetora? A lua que eu falo, a lua mesmo que você vê lá na Terra, tá? Lá no céu, lá na Terra, lá no céu. O que acontece? A lua, ela ajuda, quando o sol coloca os teus raios solares, automaticamente esses raios solares eles vão se projetando. Então imagina que eles vão caindo assim, né, na Terra e tal. E eles ficam aí perambulando sobre o ar. O que que a lua faz? A lua vem e varre essas pequeninas partículas solares para que ela consiga dar um equilíbrio com o vento. Então, para não haver furacões, para não haver maremotos em excesso no planeta Terra, a Lua, esse satélite maravilhoso, ela é usada para isso. Então a gente pode dizer que a Lua é um ótimo direcionador de caminhos. E é isso que a gente vai fazer com relação ao entendimento que eu vou trazer aqui para você sobre a Lua, como usar as fases da Lua. Então a gente tem 4 fases da Lua. A gente vai começar pela Lua nova, Lua crescente, Lua cheia e Lua minguante, certo? Então, essas 4 fases da Lua, ela vai direcionar características que elas têm, e aí você vai linkar isso com o que você está vivendo nesse momento, beleza? A gente pode entender que a Lua nova, ela é novidade. Então, quando a Lua nova aparece no céu, imagine que ela está trazendo algo que era velho, algo que não te pertence mais,
o desapego para que você reestruture, restaure, evolua esses sentimentos e acontecimentos que fizeram contigo. O que acontece na lua nova? Trazendo para a nossa vida, a gente precisa entender que a lua nova, ela é o renascimento e morte. Então a gente está muito ligada ao arquétipo de anciã, que é a senhora. O que a senhora simboliza? Ela simboliza a sabedoria, ela simboliza... Nossa, eu aprendi sobre isso. Sabe quando a nossa avó chega perto da gente, ela fala assim pra gente: ai, filha, nossa, então, lá na minha infância eu aprendi isso. Eu vivi isso. É isso. A lua nova, ela serve para nos direcionar nesse sentido. O que acontece quando eu estou menstruando na lua nova? Geralmente, eu estou numa fase que eu estou tirando as toxinas, também estou tirando as vitaminas do meu organismo e estou me reabastecendo, me nutrindo para que eu consiga de fato viver essa sombra que é do desapego. Porque, gente, não adianta falar que o desapego não traz o luto, porque traz, viu? Todo desapego gera um luto. Então, quando estamos começando a menstruar, pode perceber que nós sempre estamos passando por alguma fase da nossa vida, salvo você que toma pílula, porque você tem a data exata para menstruar, mas ainda assim verifica qual fase você está. Eu não vou entrar nesse mérito agora, porque a ideia é realmente você entender a fase da lua, tá? Depois, se vocês quiserem, eu faço um vídeo sobre isso. Beleza, vamos voltar. Aí eu vou para a segunda fase da lua, que é a lua crescente. A lua crescente é a fase da pré-ovulação. O que acontece? É a fase da germinação, é a fase da criança interior e a fase do adolescente. O arquétipo em evidência dessa lua é a donzela, a guerreira. Quando a gente é donzela, quando a gente é guerreira, a gente tá naquela fase do tipo assim. Do tipo assim, eu sempre falo tipo assim. E eu corrijo as pessoas por falarem tipo assim. Enfim, o que acontece na fase da donzela? É aquela fase, gente, em que a gente tá mais aberta. É aquela fase em que a gente tá na criação, na fase da ideia, na fase de alegria. Sabe aquela coisa mais adolescente, aquela coisa mais menina? Não tem aquela fase que a gente tá tipo, ai, hoje, sei lá, já vou colocar o cabelo. Hoje eu vou mais zen. Ai, hoje eu não vou colocar salto. Sabe aquela coisa? Então a gente tá mais nessa fase. Então você tá crescendo, né? Você tá crescendo, você está pré-ovulando. Então vale entender que quando você está nessa fase... Imagina assim, gente, que quando eu estou na fase, porque quando eu estou na fase desse crescimento, eu consigo ficar mais criativa, mais aberta, eu quero partilhar mais coisas, eu quero estar mais presente, talvez com a minha família, talvez com o meu namorado, talvez mais com o meu projeto. Então eu estou crescendo, né? E é aquela fase do que a gente tem um pouquinho mais de prazer e menos dor. Não sei se vocês conseguem entender isso, tá? E aí a gente chega na fase da lua cheia. O que é a lua cheia? É quando a gente tá expandindo, a gente tá florescendo, a gente tá com a sexualidade mais alta, a gente tá tipo, eu sou gato, entende? Tipo, dá licença que eu sou o poder. Então, tipo, você tá brilhando, a lua tá brilhando maravilhosamente, porque ela tá tão cheia, ela tá tão assim, transbordante, que ela quer dar aquilo, sabe? Ela quer literalmente colocar aquilo em ação. Ela faz a coisa acontecer, ela fica mais comunicativa. Você literalmente está na fase do fazer, sabe? Então, essa fase de lua cheia, essa fase transbordante em que você se encontra. E a lua cheia simboliza isso, tá? Partindo para isso, a gente fica na fase da ovulação. Às vezes a gente acha que só porque estamos ovulando é que estamos gestando, porque a fase da lua cheia é sim uma fase de gestar. Só que o gestar, gente, não é só um gestar um bebê. O gestar tive uma ideia de um projeto que eu queria colocar em evidência. Às vezes é aquele projeto que você fala, não, hoje eu vou fazer isso aqui acontecer. Aí você começa a agir dentro daquilo que estava parado e você começa a colocar,
né, a rechear aquilo, a deixar aquilo mais gordinho, mais gostoso, mais saliente, mais envolvente. E aí você acaba gestando. E aí a gente entra na fase da lua minguante. O arquétipo da lua minguante, a gente ainda volta na anciã, que é aquela fase em que na lua cheia eu estava aceleradona, eu queria fazer tudo acontecer. E aí a gente chega naquela fase de mais introspecção. Não é de solidão, é de introspecção. Aquela fase em que eu passo a conhecer melhor quem sou eu. O que aconteceu lá naquela fase da lua cheia, na fase da lua crescente, na fase da lua nova? O que aconteceu nessas fases comigo? Então é legal a gente fazer essa reflexão para entender. Eu ainda deixo essa semente germinar? Eu ainda quero continuar com essa pessoa? O que eu aprendi com essa pessoa? É como se a gente transitasse ainda entre anciã e feiticeira. Porque a fase da minguante é também quando eu trago a consciência maior da feiticeira em si, porque eu vou trazer para fora as máscaras que eu coloquei durante aquelas outras fases. Mas, ao mesmo tempo, eu trago toda aquela sabedoria da anciã, porque eu ainda vou entrar numa lua nova, né? Então, veja bem, a gente transita em todos esses dilemas. Então, quando eu tô na lua nova, eu tô naquela fase anciã. Quando eu estou na lua crescente, eu viro uma menina, viro uma criança. É uma fase que a gente precisa ter mais cuidado. Mas ainda assim, a gente tem que aproveitar essa criatividade, porque é gostoso. Isso fica mais leve, mais saboroso. Aí eu entro pra lua cheia, já tô virando mulher. Já tô naquela fase mais de arquétipo em que eu me sinto mais guerreira, mais dona de si, mais heroína. E logo em seguida eu vou para a fase novamente da feiticeira, da reclusa, da observadora. Então veja bem, se você souber usar todas essas fases e você compreender como essas fases se conversam, os teus resultados em todos os campos da sua vida, eles ficam melhores. Como? A gente transita, em pilares da vida. Na minha opinião, muito pessoal, isso que eu tô falando, tá? A gente acha que vida pessoal, profissional, financeira, amorosa, emocional, sei lá, está separada. E não tá. Não tá. Tudo isso se chama um nome, espiritualidade. O que é espiritualidade? Não tem a ver com religião, não tem a ver com dogma, tem a ver com onde você está. Quem você deseja ser, mesmo que você seja limitado, porque a gente precisa entender que a gente é limitado. Então, quando a gente começa a compreender esses pequenos questionamentos, a gente meio que começa a sair dessa matrix, dessa ilusão que a gente criou sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre os nossos relacionamentos, e a gente começa, de fato, a entender como que eu ganho dinheiro, como que eu encontro alguém, como que eu, sei lá, mudo a minha cozinha, como que eu coloco meu projeto para trabalhar. Compreende isso? Isso é muito profundo se você compreender, sabe? E como que eu vou usar? Que ferramenta, Priscila, que eu vou usar para tudo isso que você falou colocar em prática? Eu vou trazer uma dica muito simples, muito fácil, mas que requer prática diária durante 30 dias. Se você é essa pessoa que realmente deseja mudar isso na tua vida, começa a fazer o que eu estou te falando, começa a praticar esse pouquinho que eu vou te dar de informação e você vai ver como a sua vida vai mudar. Bom, eu gosto muito de usar o calendário lunar. Por quê? Porque tem uma frase que eu amo, que é: se você não é visto, você não é lembrado. Como assim, Priscila? As pessoas usam geralmente essa frase para você se aparecer, para você estar em evidência. Mas não é esse o intuito que eu tô querendo te dizer com essa frase. Quando eu tenho um papel na minha frente e algo que me direcione e eu começo a ver aquilo constantemente, eu começo a criar um arsenal. Meu cérebro vai buscar informações pertinentes do meu dia a dia e eu começo a entender como que eu, Priscila, você Maria, você Ana, você Beatriz, você Gisele, funciona. Por quê, gente? Nós temos padrões. Não adianta falar que não tem, mas tem, tá? E quando a gente entende esses padrões, a gente quebra paradigmas. Mas depois eu falo sobre paradigmas, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e você não vai querer saber como que é isso.
Então vamos lá. Primeira coisa, identifique quando a sua menstruação ela começou. Tem aqui, eu vou colocar a foto ao calendário lunar. E no calendário lunar, a gente tem essas datas. Essas datas é a data que começou a tua menstruação. Então você vai colocar a data que começou e vai colocar uma corzinha vermelha que simboliza o teu sangue, certo? Você pode ver que aqui em cima tem várias características de como você tá. Se você tá triste, se você tá feliz, se você não tá. E você vai ter que dar uma cor para cada sentimento. Então, por exemplo, felicidade você coloca de rosa ou de amarelo. A tristeza você pode colocar de preto. Enfim, você vai colocar a cor que você quiser, tá? O brinquedo é seu, você faz do jeito que você quiser. E aí, se sua menstruação aconteceu lá na lua cheia, por exemplo, você vai identificar o que é lua cheia. Ah, e a lua cheia é a lua em que eu me sinto mais mulher, mais vibrante. E você vai entender como que você está se sentindo nessa menstruação, certo? Então, a ideia inicial é o dia em que você começou a menstruar referente a que lua é. Essa é a primeira parte que você precisa fazer para você poder identificar aonde você está, para depois você colocar aonde você quer chegar. Totalmente diferente, tá, gente? Então vamos começar pelo início. E o início é chato e é confuso. Então por isso que eu falei, essa prática ela é muito simples, mas ela requer paciência. Sempre falo que mulher com paciência longe vai. Fato. Beleza, entendi aonde que eu tá, né? Onde que eu comecei, que foi... Comecei lá no dia 19, na lua cheia, por exemplo, e pintei e entendi que eu estava triste, que eu estava feliz, que eu estava alegre, e assim sucessivamente eu vou pintando. Ao longo desses 30 dias, você vai entender quais foram as principais emoções que te regeram. A cor roxa, ela foi para alegria, então eu fiquei mais tempo alegre. E você vai entender isso. E, gente, vale uma observação da tia, hein? Começou a fazer isso, você vai sentar a bunda depois de 30 dias e literalmente você precisa tentar resgatar no teu cérebro quais foram os momentos de alegria, quais foram os momentos de mais tristeza, o que aconteceu nesse mês que se passou, que você viveu esse turbilhão de coisas, porque é a partir daí que você vai começar a reescrever a tua história. Eu espero ter te ajudado e que você consiga entender melhor quem é você, porque você é um mar maravilhoso de coisas boas. E não deixe ninguém colocar algo contrário na tua cabecinha linda, viu? Porque você é linda do jeito que você é, do jeito que você vem no mundo. Um beijo e me segue aqui, compartilha esse vídeo com mais pessoas e fala pra mim qual tipo de vídeo que tu gosta de ouvir, que tu gosta de ver, o que você queria aprender demais, tá bom? Vai ser um prazer te ajudar. Beijo, tchau, tchau.